Então, boa noite, pessoal. Começando aqui a nossa aula número 7, aula de enzimas, mas que primeiro a gente vai dar uma recordadinha em proteínas, legal? Dá uma olhadinha comigo aqui, então. Uma das coisas que a gente discutiu na aula passada, que eu queria retomar com vocês aqui, é justamente a ligação peptídica, né, que mantém aqui dois aminoácidos unidos, ok? E uma coisa importante que eu queria mostrar, perceba uma coisa na estrutura desse dipeptídeo. Eu começo aqui com uma amina, aí eu tenho aqui o carbono alfa do primeiro aminoácido, aí eu tenho aqui a carbonila é esse radical vermelho, não é mais uma carboxila, tá? Como esse OH foi retirado nessa reação que formou a ligação peptídica, isso não é mais uma carboxila, isso aqui se chama carbonila. Mas isso é detalhe bioquímico, não esquente a cabeça. Então, nós temos amina, carbono alfa, carbonila, ligação peptídica. Repare como agora a coisa vai se repetir. Amina, carbono alfa, e aqui a próxima carbonila, caso que tivesse uma ligação peptídica, teria aqui uma nova carbonila. E aí tudo de novo, ligação peptídica, amina, carbono alfa, carbonila. E isso forma uma espécie de um eixo principal da proteína. Toda proteína tem esse eixo, que começa na amina do primeiro aminoácido, passa por todos esses elementos que nós estamos aqui discutindo e termina na carboxila, aí sim carboxila, do último aminoácido lá na ponta. Legal? Agora, você percebeu que teve duas coisas dos aminoácidos que eu não falei. Eu vou perseguindo esse eixo aqui, ó, e eu não falei do quê? Dos radicais, dos grupos R. Os grupos R não participam deste eixo principal, vamos chamar assim de um eixo vertebral da proteína, só para a gente fazer uma comparação. Engraçado que em inglês eles chamam de backbone mesmo. Backbone é o termo em inglês para coluna vertebral. Então, esse eixo principal da proteína não tem os radicais. Cadê os radicais? Repara comigo aqui, ó. Deixa eu até pegar uma corzinha aqui para eu destacar. Vou pegar um verde. Repare que os radicais, ó, eles estão aqui, ó. Percebe? Lateralmente projetados a partir desse eixo principal da proteína. Fez sentido isso? Fez sentido essa explicação para vocês? Importante você ter visualizado isso aqui, porque mais para frente eu vou fazer desenhos mais simplificados disso. E é importante você ter em mente o que a gente está discutindo aqui nesse esquema. Legal, vou continuar. A gente falou, acho que a gente terminou aqui, né, na enzima, né, que digere proteínas, ela é chamada de protease, são várias proteases que nós temos. As duas proteases mais importantes do trato digestivo são a pepsina e a tripsina. Não esquente com isso por enquanto, nós vamos falar disso em aulas futuras, nas aulas de sistema digestivo. E acho que aqui a gente vai começar as novidades, né? Então, qual é a principal novidade que eu vou trazer para vocês na aula de hoje? Nós vamos estudar a estrutura das proteínas. Como eu escrevi aqui nesse slide, a estrutura das proteínas ela é extremamente complexa. Não é, professor, mas não é só uma cadeia de aminoácidos? Não. É mais complexo que isso. Arrisco a dizer que proteínas são as moléculas orgânicas mais complexas que existem. Existem alguns lipídios, alguns carboidratos mais complexos, mas não é regra que lipídio e carboidrato seja complexo. Para proteína é regra. Toda proteína é muito complexa. Okay? Então, para a gente entender essa estrutura das proteínas, o que a gente faz? A gente separa ela em níveis de complexidade. Estes níveis, eles são níveis hierárquicos. O que eu quero dizer aqui com a palavra hierárquico? O que significa quando eu tenho uma hierarquia? Quer dizer que um nível está subordinado ao próximo. Quer dizer que eu não consigo fazer uma estrutura secundária se eu não tiver uma primária. Eu não consigo fazer uma terciária se eu não tiver uma primária e uma secundária. Legal? Então, essa é a ideia da hierarquia. Isso também vale para a integridade. Se eu fizer alguma coisa que comprometa a estrutura primária, todas as outras são perdidas. Se eu fizer alguma coisa que comprometa a estrutura secundária, para frente eu perco também. Perco a terciária, perco a quaternária. Mas eu não perco a anterior, eu não perco a primária. Quer dizer, a primária não depende da secundária.
O que eu estou falando aqui é só para explicar a hierarquia, tá, gente? Não estou ainda explicando quais são as estruturas, isso eu vou fazer em seguida. Beleza? O que é a estrutura primária, então? A estrutura primária é a proteína na sua forma mais elementar. Eu já dei essa aula aqui e eu já vi alunos que se confundiram com esse termo. Tá? Isso para que vocês entendam, né? Às vezes a gente aqui, para se fazer entender, a gente tem que escolher certas palavras que exprimem certas ideias, mas algumas ideias, às vezes, não tem a melhor palavra para exprimir aquela ideia. Aqui eu estou usando elementar como sinônimo de simples. Tá? É a coisa mais elementar, assim, o mais basicão que eu tenho para falar de uma proteína. É o quê? É a sua estrutura primária. Quando eu começar a pensar uma proteína, eu vou começar a pensar nela pela estrutura primária. O que é a estrutura primária? É a cadeia linear dos aminoácidos. São os aminoácidos amarrados uns nos outros pelas ligações lipídicas, formando uma cadeia. Legal? Essa parte da estrutura das proteínas, eu vou fazer um paralelo aqui, usando também a minha lousa, tá, pessoal? Porque na lousa eu consigo desenhar melhor do que desenhar aqui no slide, tá? Então, eu vou ficar trocando aqui, e essa lousa, é claro, eu também vou depois compartilhar com vocês, tá? Então, só vou deixar uma legendinha aqui para que a gente não se perca. Então, aqui é aula 7. Tem gente querendo entrar. Enzimas. E aqui eu vou fazer um esqueminha da estrutura primária de uma enzima. Perdão, de uma proteína. Escrevi errado, né, pessoal? Aqui seria a aula 6 de proteínas ainda. Deixa eu corrigir. O que nós temos aqui? Aqui que é a estrutura primária da proteína. É isso que eu vou desenhar agora. Ó. Imagina que esta bolinha é uma representação do primeiro aminoácido. Aminoácido 1. Qual é o primeiro aminoácido? É aquele que fica com a amina livre. Tá? Esse é o primeiro aminoácido. Aí eu vou ter o quê? Uma ligação peptídica e um segundo aminoácido. Eu estou representando aqui por uma outra forma geométrica, né? Eu fiz um deles uma bolinha, o outro eu estou fazendo um quadradinho. Por quê? Só para a gente entender que são aqueles diferentes tipos de aminoácidos. Você já entendeu que isto é apenas uma representação. Porque a gente já mostrou para vocês, né, como é que seria o correto disso. A gente mostrou a estrutura da ligação peptídica, que é feita entre a carboxila desse aminoácido, a amina do outro, e os radicais ficariam lateralmente projetados aqui. Lembra que eu falei que isso era importante? Mas que isso eu não estou representando nesta figura. Ah, Tiago, por que você não desenha como é que são os radicais de verdade? Primeiro, é muito complexo, vai demorar muito. Segundo, você, aluno, precisa aprender a interpretar estas figuras das formas que elas aparecem nas provas. E muitas vezes se representa dessa maneira, com os aminoácidos sendo substituídos por figuras geométricas, e o aluno tem que interpretar o que isso significa. Então, aqui, né, o nosso terceiro aminoácido. Sei lá, um triangulinho. E assim vai. Professor, pode repetir? Tem que repetir. Tem que repetir. Por quê? Porque uma proteína, ela tem aproximadamente 200 aminoácidos. Gente, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, um absurdo, tá? Porque o número de aminoácidos de uma proteína é extremamente variável. Você tem proteínas que são bem pequenas, que tem aí cerca de 40, 50 aminoácidos, é uma proteína pequena, tá? Veja, não confunda. Para as moléculas, ela é uma molécula enorme. Ela é pequena comparada com as outras proteínas. Aí você tem proteínas de 80, 100, 120, 150, 200 aminoácidos, 300, 500, 1000, 2000. E a gente chega a ver proteínas enormes, gigantescas, de 20 mil aminoácidos.
Então, olha a faixa em que varia esse número. Então, são de proteínas que vão aí de 40, mais ou menos, até 20 mil aminoácidos, e com todos os números possíveis no meio do caminho. Então, só isso já começa a dar para a gente um vislumbre daquilo que eu falei no começo da aula passada, que é o quê? Proteínas são as moléculas mais versáteis, têm uma grande diversidade de funções. O tamanho já está embutido nisso. Proteínas pequenas, com poucos aminoácidos, são diferentes de proteínas grandes com mais aminoácidos. Esse número aqui, ó, 200, é um número mágico, né? Assim, se você falar 200, você não erra. A maioria das proteínas tem por volta de 200 aminoácidos. Embora, como eu falei, tem casos extremos para os dois lados. Então, claro, se tem 200 aminoácidos e a gente viu que só existem 20 tipos, é claro que vai ter que repetir tipos. Então, vou colocar aqui, ó, de novo, na posição 4, eu vou colocar uma bolinha. Só para você entender que, beleza, repete aminoácido, não tem problema nenhum. E assim vai. E nós vamos aqui até o último aminoácido, que é o aminoácido da posição N. O último. Este N depende da proteína. Esse aminoácido, ele fica com a sua carboxila livre aqui desse lado. Ok? Tranquilo aqui, gente? Deu para entender essa parte? Estrutura primária é isso aí, né? É a fila de aminoácidos conectados por ligações peptídicas. Algumas coisas que se pergunta, né, às vezes nos vestibulares o que mantém essa estrutura? Então, que tipo de força química mantém a estrutura primária da proteína? A estrutura primária, ela é mantida pelas ligações peptídicas. Por que os aminoácidos não se soltam, saem correndo por aí? Porque estão ligados aos vizinhos por ligações peptídicas. Uma vez caiu isso no vestibular e muita gente errou. Por quê? Porque perguntava o que mantinha a estrutura primária de uma proteína e não tinha ligação peptídica nas alternativas. E aí, como é que faz? Lembre-se que as ligações peptídicas, esse é só o nome que elas têm, né? Quimicamente falando, que tipo de ligação é a ligação peptídica? É uma ligação covalente, tá? Então, a alternativa que deveria ser assinalada nessa questão que eu estou falando aqui é ligação covalente. Ok? Fizeram ali uma espécie de uma pegadinha na questão. A gente pode também agora começar a usar a estrutura primária da proteína para descrevê-la, né? Quais seriam, digamos assim, os atributos de uma estrutura primária? Eu poderia usar aqui para descrever a estrutura primária? Como a gente já deu a pista, né? A estrutura primária, ela tem um certo número de aminoácidos. Pode aparecer também quantidade de aminoácidos. Como a gente falou, né? Pode ser poucos, pode ser muitos, mas o número já dá uma identidade. Se eu tiver uma proteína de 100 aminoácidos, de uma outra que eu isolei lá de 150, eu já posso falar, não é a mesma proteína. São, com certeza, proteínas diferentes. Agora, eventualmente, a gente acha, por coincidência, proteínas que têm o mesmo número de aminoácidos, mas que não são a mesma proteína. Por quê? Porque elas podem ter outros atributos diferentes. Por exemplo, o tipo de aminoácidos. Agora, cuidado para entender aqui o que eu estou chamando de tipo, tá? Porque, na verdade, o tipo é o quê? Todas as proteínas usam os 20. É raríssimo, até existe, tá? Depois a gente pode até procurar na internet quais são, mas tem aí umas meia dúzia de proteínas que usam 19 dos 20 ou 18 dos 20. Isso é exceção, gente. Desencana disso, tá? Você tem que saber como regra. Toda proteína usa todos os aminoácidos. Que toda proteína tem na sua estrutura primária os 20 aminoácidos. Pelo menos um de cada tipo. Né?
Então, aqui eu estou falando o seguinte, imagina duas proteínas, as duas com 80 aminoácidos. Uma tem 80, a outra também tem 80. Mas não precisa ser, então o número é o mesmo, mas não precisa ser dos mesmos tipos, né? Essa aqui, ela poderia ter, por exemplo, sei lá, 14 glicinas, sei lá, 20 treoninas e 10 valinas. Essa outra aqui, ela pode ter números diferentes dos tipos, tá? Então, ela pode ter, por exemplo, 8 glicinas, ela pode ter 2 treoninas, e ela pode ter 40 valinas. Eu sei que não somou 80, tá? É que tem, eu estou pegando aqui para não ficar muito extenso, tá? Só para você entender. Então, você vê que a quantidade dos tipos de aminoácidos é diferente. Mesmo que elas tenham um número total de aminoácidos igual, eu posso falar, não é a mesma proteína, porque os tipos não são exatamente iguais. Legal? E a última coisa, que é o mais sutil, é a ordem, é a sequência dos aminoácidos. Pois é. Olha que maluco isso. A sequência dos aminoácidos faz diferença. Então, quer dizer, se eu tiver duas proteínas, as duas com o mesmo número de aminoácidos, sei lá, vou fazer uma miniatura aqui, tá? Digamos 4. Só que essa daqui é bola. Nossa, ficou horrível essa bola. Essa daqui é bola, quadrado, triângulo, bola. Essa daqui é quadrado, bola, bola, triângulo. Veja que se eu fosse analisar nos dois quesitos anteriores, número de aminoácidos, o mesmo. Tipos, igualzinho. Duas bolas, um quadrado, um triângulo, igualzinho. Só que não é a mesma proteína. Por quê? Porque a sequência deles é diferente. Sacou? Sacou? Então, esses três atributos, né, número, tipo e sequência, é o que vão dar a identidade da proteína. Juntos. Não é só número, não é só tipo, não é só sequência. Alguns alunos, e eu entendo, tá? A cabeça de aluno, eu sou aluno até hoje, faço lá meu doutorado, eu entendo como é que é a cabeça de aluno. Às vezes a gente quer guardar na cabeça só aquilo que é mais importante. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas então o que importa mesmo é a sequência, né? Eu entendo você pensar assim, mas entenda que o vestibular ele é mais criterioso e se pedirem para você comparar proteínas ou detectar se duas proteínas são iguais, você tem que olhar para todos os três quesitos, tá? Todos os três atributos são igualmente importantes. Para encerrar a estrutura primária, eu vou resumir a estrutura primária. A gente pode olhar para essa proteína agora de uma outra maneira. Eu posso olhar para ela assim, ó, como uma linha contínua. Legal? Onde numa ponta eu tenho uma amina, eu tenho uma extensa molécula muito longa, e na outra ponta eu tenho uma carboxila. Legal? Nesse caso, eu não estou vendo os aminoácidos um por um. Cada um deles eu não estou vendo. Eu só estou te mostrando a estrutura mais geral da proteína. Não estou vendo nem os tipos de aminoácidos, nem os radicais. Tudo bem. Representar a proteína desta forma vai ser conveniente em certos contextos. Tudo bem, gente, até aqui? Como é que nós estamos aí? Dúvidas? Posso ir em frente? Vou mandar ver. Vou para a estrutura secundária, ok? A estrutura secundária, ela é a que menos cai nos vestibulares, tá? A que menos deve preocupar vocês, alunos. Porque a estrutura secundária, primeiro, ela não é definitiva, então a gente não vai parar nela. E eu até entendo se você ficar um pouco angustiado e falar, poxa, mas
não entendi a secundária. É meio que normal, tá? Ninguém entende direito assim, porque ela sozinha não faz sentido mesmo, tá? O que é a estrutura secundária? Ela consiste em certas dobras na cadeia de aminoácidos. Então, entenda que esse eixo principal da proteína, ele tem uma certa flexibilidade, né? Não dá para você dobrar ele do jeito que você quiser, mas ele tem uma certa flexibilidade. A proteína, ela é flexível e ela pode ser dobrada dentro de certos limites, tá? A estrutura secundária são as primeiras dobras na cadeia de aminoácidos. Na verdade, não na cadeia, mas em trechos da cadeia. Então, cada estrutura secundária ocorre num trecho da proteína. Como assim um trecho? Um trecho, um pedaço dela, não é nela inteira. Por exemplo, uma estrutura ela pode ir, sei lá, do aminoácido 15 até o aminoácido 32. Então, quer dizer que do 1 até o 14, eu tinha outra estrutura. Do 32 para frente, eu tenho uma outra estrutura. Vai ficar mais fácil quando eu der os exemplos, tá? Quais são as estruturas secundárias mais famosas? A mais famosa de todas é a alfa-hélice. Esse alfa é porque ela foi descoberta primeiro. Até tem uma historinha interessante aqui, hein? Quem descobriu a alfa-hélice foi Linus Pauling. E quando ele descreveu a alfa-hélice e mostrou, né, os experimentos que levaram a comprovar, né, que a proteína tem alfa-hélice, isso rendeu para ele um prêmio Nobel. Sabe que o Pauling é uma das poucas pessoas que ganhou 2 prêmios Nobel, e um dos Nobel dele foi por descrever a alfa-hélice das proteínas. Vou um pouquinho aqui. Então, pega esse esquema que a gente fez da proteína aqui em cima, como uma linha, e agora enrola isso como uma mola, tá? A alfa-hélice é isso, ela é uma mola. Só que é uma mola bem irregular, tá? Só porque eu falei, eu entortei o desenho bem na hora que eu falei. Faz de conta que é uma mola bem que nem uma espiral de caderno, bem regularzinha, tá? Então, imagine você aqui, ó, que aqui eu tenho aqui eu tenho a amina na ponta da cadeia, essa proteína começa com uma alfa-hélice. Aqui eu tenho o aminoácido 1, ligação peptídica, o aminoácido 2, ligação peptídica, o aminoácido 3, ligação peptídica, vai dar errado. Deixa eu ver como é que eu vou consertar essa besteira que eu fiz aqui. Deixa eu voltar. Você vai entender já já porque eu estou voltando, tá? Porque eu fiz os aminoácidos muito pequenos. Fazer eles um pouco maiores para dar certo o desenho. Eu já te explico por quê. Tá, então, eu tenho aqui, ó, o aminoácido 1, ligação peptídica. Aminoácido 2, ligação peptídica. Aminoácido 3, ligação peptídica. Aminoácido 4, ligação peptídica. Aminoácido 5. Perceba que 5 aminoácidos numa cadeia deram exatamente aqui uma volta na alfa-hélice. Imagina isso em 3D. E é exatamente assim, a alfa-hélice é sempre assim. Cada volta completa da alfa-hélice tem sempre 5 aminoácidos. De tal maneira que o aminoácido número 1 fique imediatamente acima do número 5. De tal maneira que o 2 fique imediatamente acima do 6. De tal maneira que o 3 fique imediatamente acima do 7. É sempre assim, tá? Por quê? Porque são esses aminoácidos que vão formar aqui uma ligação de hidrogênio.
A ligação de hidrogênio, vocês acho que não tiveram isso na química, mas quem já fez aí um bom colégio, um cursinho já ouviu falar, é uma ligação, tá? Fraca, fraquíssima. Uma das ligações mais fracas que nós temos na química é a ligação de hidrogênio, mas ela é muito abundante e por isso muito importante. Legal? Essa ligação de hidrogênio, ela é feita sempre entre quem? Entre um aminoácido da posição N com o aminoácido da posição N mais 4. Na alfa-hélice é sempre assim, é sempre assim. E essa ligação, ela é feita entre quem, pessoal? Ó, se a gente fosse olhar aqui o aminoácido, nós teríamos o aminoácido 1. Nós teríamos aqui a sua amina. Nós teríamos o seu carbono alfa. O seu carbono alfa. Nós teríamos aqui o seu carbonil. E aí continua. Continua. Esse aqui é o aminoácido 1. O aminoácido 5, nós teríamos o quê? A amina dele posicionada bem aqui. Continua aqui, né? Aí continua para lá. O seu carbono alfa, a sua carbonila, e assim vai. E é sempre aqui que vai se formar essa ponte de hidrogênio, tá? Essa ligação de hidrogênio. Entre a carbonila do aminoácido que está na posição N e o amino do aminoácido na posição N mais 4. Caramba, Tiago, você não está exagerando um pouco? Sim, eu estou. Tem alguma chance de isto ser cobrado de vocês no vestibular? Praticamente não. Então, por que você está falando isso para a gente? Porque quando você tem um domínio desse assunto, nesse nível de profundidade, entender o que cai no vestibular fica muito mais fácil. Legal? E aqui a gente quer exercitar isso mesmo, né? Exercitar você realmente saber das coisas e não saber um macetinho ou uma manha, alguma coisa que pode te ajudar numa prova, mas não em todas. Saber a matéria, saber a ciência é o que vai te ajudar em todas as provas. E como a maioria de vocês aqui, a gente viu lá nas pesquisas, né? Tá querendo fazer medicina, é só uma questão de tempo. Em breve você vai ter que saber isso a fundo. Então, vamos já conversar disso desde já. Porque eu vou te falar, hein? Eu não te falei tudo ainda. Isso ainda está bastante superficial. Ok? E aí, aqui, né, imaginar que tem um monte de pontes de hidrogênio, então, né? Eu estou chamando ponte de hidrogênio, eu estou usando a nomenclatura antiga, né, pessoal? O termo certo é ligação de hidrogênio, tá? Porque aquilo que eu te falei, se fosse uma ligação de hidrogênio, essa alfa-hélice, ela se desenrolava na hora. Mas não é uma, né? São várias. Cada aminoácido faz duas ligações. Uma com o seu carbonil, com aquele que está 4 posições na frente, e uma com o seu amino, com aquele que está 4 posições atrás. Então, a quantidade de ligações de hidrogênio é muito grande. Ligação de hidrogênio é sempre assim. Ela só é forte se eu tiver um monte. Porque cada uma delas individualmente é muito fraca. Última coisa, juro que é a última coisa que eu vou falar da alfa-hélice. Na alfa-hélice, os radicais dos aminoácidos, eles ficam projetados sempre para fora da hélice. Então, se eu fosse olhar aqui, cada aminoácido está projetando o seu radicalzinho, seja ele qual for, sempre aqui para fora da hélice, nunca para dentro dela, tá? Os radicais sempre ficam para fora da hélice. Tudo bem, alfa-hélice, gente? Sofreram muito aí? Estão vivos? Vou falar da beta-folha. Se tiver dúvida, pergunta, hein? Estou com o chat olhando aqui no chat direto, os microfones também estão liberados para vocês usarem. Se tiver dúvida, pergunta. Vou falar da beta-folha. A beta-folha, o que, que ela é? Também chamado folha beta-pregueada. Pode aparecer esse termo, pregueada.
O que é isso? É uma outra estrutura secundária. Só que, em vez das cadeias de aminoácidos se enrolarem como uma mola, elas vão fazer um zigue-zague, tá? Esse zigue-zague nem precisa ser contínuo, tá? Pode acontecer uma coisa assim, de eu ter aqui uma cadeia de aminoácidos, aí para cá, ela vai embora e faz outras loucuras, faz alfa-hélice, faz o que quiser, aí, de repente, um trecho bem mais para frente da proteína volta e passa por aqui, em paralelo com o primeiro. Aí aqui faz um cotovelo e volta em paralelo com o que já tinha. E aí vai embora, né? Esse pedaço aqui é uma beta-folha. Por quê? Os aminoácidos que estão aqui, eles vão fazer pontes de hidrogênio. Igualzinho na alfa-hélice, o fato de que vai juntar o carbonil de um aminoácido com o amino do próximo. Só que, diferente da beta-folha, aqui não tem aquela... diferente da alfa-hélice, aqui não tem aquela regra. Aqui é mais livre. Um aminoácido ele pode fazer aqui... não tem aquela regra de ser com o que está 5 posições na sua frente, tá? Aqui a gente poderia ter o aminoácido, por exemplo, sei lá, aminoácido 1, fazendo aqui uma ligação com o aminoácido, sei lá, 60, tá? Porque a proteína para cá deu, né, deu um rolê aqui, voltou, ok? E assim vai. Mas o que a gente percebe, então? Lembra que eu falei que a gente, o vestibular pergunta o que mantém as estruturas, né? Então, a estrutura secundária, seja ela uma alfa-hélice ou seja ela uma beta-folha, ela sempre é mantida pelo quê? O que é que mantém a estrutura secundária? Sempre ligação de hidrogênio. Ok? Sempre assim, né? Eu desenhei aqui, acabei não escrevendo, né? Essa ligação de hidrogênio sempre é entre o carbonil de um aminoácido e entre o amino do outro aminoácido. Legal? Essa é a estrutura secundária. Vou falar da terciária agora, tá? Eu vou rolar mais um pouquinho a tela, se alguém quiser tirar um print, tira aí. E vamos lá. Aperte os cintos, porque agora o bicho vai pegar, porque a estrutura terciária é a mais importante e a mais complexa. O que é a estrutura terciária? Ela, na verdade, é uma continuação da secundária, né? São dobras na proteína também. Ué, professor, mas você falou para a gente aqui, ó, que a secundária é que eram dobras na cadeia de aminoácidos. A terciária também. Só que a terciária são dobras mais complexas. Então, meio que é uma gradação mesmo, né? Via de regra, a estrutura terciária, a proteína tem uma forma enovelada, como se fosse um novelo. Imagina uma linha embaraçada, que você embaraçou bem essa linha. Então, uma forma mais enovelada. Ela também é chamada, muitas vezes,
de forma definitiva da proteína. Às vezes chamada também de forma final da proteína. Por quê? Porque algumas proteínas depois que elas são fabricadas, elas não estão na sua forma final ainda. Elas estão em conformações espaciais que são menos estáveis. E aí a proteína fica balançando assim, sem ficar num formato só, mudando de formato dinamicamente. Quando ela assume a sua forma terciária, a sua estrutura terciária, ela para de mudar de formato. Ela assume a sua conformação mais estável. Vou fazer um esboço aqui. Gente, entenda que essa complexidade eu não vou conseguir te mostrar na lousa como ela é de verdade. Depois eu posso até pegar umas figuras para a gente poder explorar, tá? Mas eu vou fazer uma miniatura aqui. Faz de conta que é assim, vamos tentar entender assim. Mas sempre em mente, tendo em mente que o que eu estou fazendo aqui é uma miniatura. Então, imagine você uma proteína assim. Pronto. Essa é a minha proteína. Essa é uma proteína que eu sempre uso em aula, sempre desenho a mesma, tá? Sempre que eu for desenhar uma proteína, eu vou desenhar desse jeito aqui. Mas claro que nem todas vão ser com esse formato, tá? O que eu quero que você enxergue nesse meu desenho? Parece um desenho muito bobo e simples, mas tem um monte de coisa que precisa ser enxergada aí. Então, primeira coisa, você enxerga as estruturas secundárias? A gente pode enxergar aqui, né? Neste trecho da proteína, eu tenho uma alfa-hélice. Neste trecho, começando aqui e vindo até aqui, eu tenho uma beta-folha. Aqui começa uma nova alfa-hélice. E aqui começa uma outra beta-folha, me parece um pouco menor do que a primeira. Ok? Então, tem estruturas secundárias. Tem estrutura primária aqui? Tem. O que é estrutura primária? É isso aqui, ó. É o fato de que eu tenho o primeiro aminoácido aqui na ponta, com a amina livre. Aí eu tenho ligação peptídica, segundo aminoácido, ligação peptídica, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, blá, blá, blá. Eu tenho uma cadeia contínua. Percebe que se eu pegar nas duas pontas dessa coisa que eu desenhei e eu puder esticar isso com muita força, eu teria o primeiro desenho que eu fiz lá, uma linha reta. O que é a linha reta? É a cadeia de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. É a estrutura primária. Então, aquilo que eu falei da hierarquia, né? Eu não posso pular os níveis estão sempre indo um depois do outro. Então, eu tenho estrutura primária, que é a fila de aminoácidos. Secundárias, os jeitos que eles dobraram nos trechinhos aqui. E o que é a terciária? A terciária é o tudo, é o desenho final, é o jeito que a proteína se dobrou sobre si mesma. Porque essa proteína poderia ter dobrado de um outro jeito, tá? Só fazendo um rascunho aqui, ó, pessoal, vou puxar a tela para o lado, para a gente fazer um rascunho, ó. Isso aqui depois vai desaparecer. Essa proteína, ela poderia ter se dobrado desse jeito aqui, ó. Percebes? É um outro jeito de dobrar. Então, o jeito que ela dobrou, a forma como ela ficou no final, é a estrutura terciária. É o seu formato final, o seu formato definitivo. Aí, sobre esse formato final e definitivo, eu tenho agora que seguir dois caminhos, tá? Com vocês. Primeiro, eu vou falar da importância dele, por que ele é importante. Depois, eu vou falar o que mantém esse formato. Legal? Então, são dois caminhos que eu vou seguir agora. Importância desse formato. Esse formato
é o que determina a função da proteína. E a gente estava discutindo, na primeira parte desta aula, que justamente proteínas são caracterizadas pelo quê? Pela sua enorme diversidade de funções. Proteínas executam muitas funções diferentes umas das outras. Será que agora a gente consegue colocar isso em perspectiva? Consegue colocar, talvez, a aula inteira em perspectiva? E as coisas começam a fazer sentido? Como que uma molécula, moléculas do mesmo tipo, é tudo proteína. Como é que eu posso ter colágeno, queratina, actina e miosina, albumina, enzimas diversas, anticorpos, e é tudo proteína? Como é que proteína pode fazer coisas tão diferentes umas das outras? E é aqui que a gente mata essa charada. A grande diversidade de funções. Eu estou todo arrepiado de falar isso, cara. É muito legal. A grande diversidade de funções das proteínas reside na grande diversidade de formatos que elas podem assumir. Isso não é um pensamento tão alienígena, se você for pensar que as proteínas são como ferramentas moleculares. Vou até escrever isso aqui, ó. O que eu quero dizer aqui, quando eu digo que as proteínas são como ferramentas moleculares? São elas que executam as funções, cara. E as funções delas estão muito associadas ao seu formato. Pensa assim, ó. De novo eu vou no rascunho aqui, tá? Isso aqui não, vou deixar no rascunho só. Ó, imagina que eu tenho na minha maleta de ferramenta uma ferramenta assim. Eu vou confessar para vocês que eu não sou muito prendado de fazer trabalho manual em casa, sabe? Fazer tipo, outro dia eu tive que trocar aqui uma torneira. Foi uma odisseia. Foi o dia inteiro para trocar a torneira. Mas olha só, essa ferramenta aqui, como é que ela chama? Não sei, faço ideia do nome dela, mas não importa o nome dela. O que ela faz? Para que ela serve? O formato dela conta muito da sua função, não é verdade? Ah, professor, eu uso isso aí aqui em casa como peso de papel, tudo bem. Mas é uma função que o formato não tem nada a ver. Pensa no formato. Na verdade, existem porcas e até mesmo cabeças de parafuso que tem esse formato aqui, ó. E essa ferramenta serve para quê? Para você encaixar nesse parafuso. Senhor, não entendi esse parafuso. Ele está parafusado para dentro da lousa. Está só a cabeça dele aqui para fora. E se eu quiser apertar ou soltar esse parafuso, eu posso usar essa ferramenta. Eu encaixo ela aqui, pum, e uso esse cabo como alavanca. Gente? Entendeu? Tenta fazer esse paralelo. Assim como as ferramentas têm um certo formato para desempenhar uma certa função, as proteínas fazem a mesma coisa, só que de maneira um pouco mais complexa no plano molecular, no plano das moléculas. Agora eu vou te falar, viu? Quase todas as funções que a gente observa numa célula tem uma proteína envolvida. A maioria tem mais do que uma proteína, porque muitas funções são complexas e envolvem as proteínas interagir umas com as outras, cada uma fazendo um pequeno papel. Então, esse talvez seja o conceito mais importante dessa aula inteira, tá? Que o formato de uma proteína determina a sua função, que a diversidade de funções que as proteínas podem executar é por causa da diversidade de formatos que elas podem assumir. Mas então agora a gente precisa discutir por que a proteína tem este formato e não outro. Porque se ela tiver um outro formato, ela vai realizar uma outra função. E é aí que entram, né, os radicais dos aminoácidos. A estrutura terciária da proteína é mantida.
por interações químicas estabelecidas entre os radicais dos aminoácidos. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que era importante a gente perceber que nas alfas hélices, eu não falei, tá? Mas também nas betas folhas, né? Os radicais ficam sempre lateralmente projetados para fora da hélice. No caso da beta-folha, eles ficam projetados para um lado ou para o outro lado do plano. Na verdade, metade para um lado, metade para o outro lado do plano onde essas cadeias passam. Essas cadeias aqui, elas passam no mesmo plano, né? Por isso que a gente chama de beta-folha, porque formam um plano onde os aminoácidos ali estão passando. E aí os radicais, então, nesse caso aqui, eles ficariam metade para fora da tela do computador, metade para dentro da tela do computador. E é isso que vai acontecer agora. Os radicais dos aminoácidos vão interagir uns com os outros. Por isso que aqui essas regiões ficam mais ou menos próximas, porque os radicais dos aminoácidos estão interagindo aqui. Que tipos de interações são essas? São de vários tipos. Eu vou te falar as principais. As principais interações são ligações de hidrogênio. Professor, Oi, diga. Pode falar. não é porque meu namorado falou que a doença da vaca louca é uma alteração da proteína em que um segmento que era para ser beta-folha se torna beta-pregueada. E essa parte beta-pregueada, quando entra em contato com outras proteínas, converte em beta-folha, que faz ela ser defeituosa. É isso mesmo. É isso mesmo. A doença da vaca louca e outras doenças do mesmo tipo, né, são causadas por prions, né? O que é o prion? Vou escrever no cantinho aqui, ó. Prion é uma coisa que se descobriu relativamente há pouco tempo, que são doenças causadas apenas por proteínas. São doenças transmissíveis, tá? A doença ela pode passar de um organismo para o outro. E o prion, ele desafiou toda a lógica que a gente conhecia das doenças transmissíveis, né? Porque a gente sempre falava que se a doença é transmissível, ela tem que ter um agente causador. E esse agente tem que ser um ser vivo. Uma bactéria, né? Um protozoário, enfim. Aí descobriram os vírus. Mas também pode ser vírus. Beleza, então tem que ser um ser vivo ou um vírus. E aí descobriram os prions, porque o prion nem vírus é, né? Ele é uma proteína, exatamente como o Del falou aqui, né? E o que acontece? O prion é uma coisa muito maluca, na verdade, né? Por quê? Porque ele é uma proteína que, se você ingerir, isso já é estranho, ela não é atacada pelas nossas enzimas, ela não é quebrada pelas enzimas, ela passa inteira pelo trato digestivo, que já é uma exceção à regra. Segundo, que ela pode cair na corrente sanguínea sem ser digerida, o que é uma segunda exceção à regra. Terceiro, que uma vez que ela ganha, né, ela atravessa, ela chega no cérebro, ela encontra proteínas semelhantes e faz o que o Del falou, né? Ela modifica a estrutura de beta-folha da proteína, fazendo ela proteína que a gente tinha normalmente no corpo se tornar uma proteína priônica. E aí isso faz a proteína parar de funcionar, isso vai causar, na verdade, no caso da vaca louca, né, vai causar uma degeneração no tecido cerebral. O pessoal chama a doença da vaca louca de encefalopatia espongiforme. Encéfalo quer dizer cérebro, patia quer dizer doença, espongiforme, porque o cérebro fica parecendo uma esponja. Causa degenerações vacuolares, forma ali onde tinha células, fica um vacúolo, fica um buraco, e o cérebro, o tecido cerebral, que normalmente ele é todo homogêneo, parece um pudim, fica parecendo um pudim furadinho. A velha briga que tem entre o pudim lisinho e o pudim furadinho. O cérebro normalmente é um pudim lisinho. Quando tem a doença da vaca louca, ele vira um pudim furadinho. Isso causa uma série de problemas, né? Daí, espongiforme.
Legal, obrigado aí pelo comentário, Del, achei bem interessante. Então, o que que mantém a proteína dobrada desse jeito? Ligações de hidrogênio, pode ter, entre os radicais. Agora, cuidado para não confundir, hein? Entre os radicais, tá? O radical de um aminoácido aqui, sei lá, pode fazer ponte de hidrogênio com o radical de um outro aminoácido. Legal? Que mais? Também podem ser interações do tipo eletrostática. Lembra que a gente falou agora há pouco que alguns aminoácidos tinham nos seus radicais, imagina aqui o radicalzinho dos aminoácidos, tá? Alguns aminoácidos tinham nos seus radicais cargas positivas e outros aminoácidos têm cargas negativas. Aí o que acontece? Um aminoácido, ele nunca vai poder sair do lado do vizinho dele. Então, esses negativos... Então, esses que estão aqui lado a lado, eles estão engessados na estrutura primária, né? Eles têm que ficar perto. Só que aqui você vai ter uma região da proteína negativamente carregada, aqui uma região da proteína positivamente carregada. Isso vai estabelecer uma interação eletrostática, né? De atração, tá? Que vai levar a proteína a atrair essas regiões. E elas vão permanecer atraídas. Legal? Também pode ter aqui interações hidrofóbicas. Que são interações, por exemplo, que fazem com que partículas de lipídios se agreguem umas nas outras. Pois é, os radicais de aminoácidos que são apolares tendem a atrair os radicais apolares e se agregarem, e formar uma região hidrofóbica na proteína. Então, às vezes, a proteína, muitas proteínas, elas são assim, né? Elas têm a parte, elas estão globulares, parece um globo, porque ela faz um novelo, sendo que a parte de fora ficam os aminoácidos mais polares, porque tem água. E o miolo da proteína ficam os radicais apolares, formando um miolo mais hidrofóbico, que repele água. Muitas proteínas são assim. E, por último, a interação mais forte, mais importante aqui, é a chamada ponte de sulfeto. Só que aqui é uma coisa bastante específica. Por quê? Porque a ponte de sulfeto, ela só pode ser feita entre dois resíduos de cisteína, entre dois aminoácidos do tipo cisteína, que estejam na proteína. Vou fazer uma legendinha aqui, ó. Cis significa cisteína. Então, imagina que eu tenho aqui a seguinte situação. Imagina que eu tenho aqui, ó, nesta posição, sei lá, aqui, um aminoácidozinho, que é uma cisteína. E aqui eu tenho uma outra cisteína. E entre elas se estabelece aqui uma ponte de sulfeto. Legal? Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos olhar isso aqui mais de perto. Então, imagina que eu vou pegar esta região aqui da proteína e eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente olhar mais de perto o que está acontecendo. Essa flecha ficou terrível. Vou arrastar um pouco a tela, tá, gente? Então, o que que nós temos aqui, ó, nesse círculo vermelho, esse grande círculo vermelho, é a ampliação desse pequeno aqui, tá? O que que nós teríamos aqui? Nós teríamos aqui um aminoácido, uma ligação peptídica e uma cisteína. Veja que essa cisteína, ela está no começo da cadeia, né? Se a gente pensar que cada volta da alfa-hélice tem 5 aminoácidos, ela não está nem na posição 10, deve ser a cisteína, sei lá, da posição 9. Faz de conta. E aí tem os aminoácidos vizinhos dela aqui, bonitinhos. E aí continua. Deu para entender meu esquema aqui, ó? Isso aqui
é a ampliação disso aqui, que é a cadeia de aminoácidos, aqui está a cisteína da posição 9. Essa cisteína, no radical dela, ela tem um átomo de enxofre, a ponta do radical. Sulfeto aqui, né? Quer dizer enxofre. Aí a gente tem aqui uma outra cisteína, que embora seja da mesma proteína, da mesma cadeia de aminoácidos, você deve interpretar comigo aqui, ó, que ela também está aqui numa alfa-hélice, né, ligando com os aminoácidos vizinhos, mas ela está bem mais para frente na cadeia, porque aqui continua, ó, aminoácido 15, 20, se a gente pensar mais ou menos aqui, né, 30, sei lá, essa cisteína aqui, ela deve estar lá pela posição, sei lá, vou chutar, 40. Na cadeia. Só que ela também fica com o enxofrezinho dela virado para cá. E quando a proteína assume a sua forma final definitiva, esses dois enxofres, eles fazem uma ligação. Essa ligação é a ponte de sulfeto. Então, olha que específico, né? Quem faz ponte de sulfeto? Só os radicais de cisteínas, porque só eles têm enxofre na ponta. Legal? Daqui já vem algumas informações adicionais. Proteína tem enxofre na composição. Além de ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, por causa das aminas. Também tem enxofre por causa das cisteínas. Legal? E essa conexão é muito forte. Uma ponte de sulfeto, ela é bem mais forte do que, por exemplo, uma ligação de hidrogênio. Uma ponte de sulfeto, ela tem uma força equivalente a uma ligação covalente. Então, quer dizer, uma vez que ela foi formada, ela contribui fortemente para a proteína manter este formato, manter essas duas, ou pelo menos essa região dessa alfa-hélice e essa região dessa alfa-hélice, pum, presas uma na outra, mantendo a proteína dobrada. Então, quando a gente fala que a estrutura terciária é mantida por interações químicas entre os R, são várias interações. Por isso aqui, cada aminoácido tem um radical. Cisteínas fazem ponte de sulfeto. Os outros 19 aminoácidos fazem essas outras interações. E quando a gente somar todas as interações de todos os radicais, de todos os aminoácidos, a gente vai ter uma estrutura muito estável. Como eu falei para vocês aqui, né? A estrutura terciária, ela é a forma final e definitiva. Ela é a conformação mais estável da proteína. Caramba, falei pra caramba, pessoal. Estou com medo aí que vocês estejam confusos com essa explicação. Gostaria de saber se tem dúvidas aí. Muita abstração, né? Porque é uma aula que a gente precisa abstrair, né? E imaginar essas coisas lá no mundo das moléculas, né? Dúvidas, gente? Professor, Oi? eu sempre tive uma dúvida, assim, que parte da proteína recebe os estimuladores de, tipo, por exemplo, uma proteína, para ter uma contração nervosa, os íons de cálcio estimulam a abertura dos poros, entendeu? Tipo, em que parte dessa proteína vai agir esses estimuladores de algum impulso nervoso ou alguma reação química? Legal demais. Ou de enzima? Legal demais a sua pergunta. Vamos pegar, assim, é muita coisa, né? Você deve imaginar que a sua pergunta não é nem um pouco simples. Vamos imaginar, então, um cenário, tá? Imagina que eu tenho aqui, ó, rascunho de novo, hein? Tenho, por exemplo, vou pegar o seu exemplo, tá? Uma terminação nervosa, então eu tenho aqui uma membrana de uma célula, que é um axônio.
ou melhor, um dendrito. Tá? Aqui um dendrito. Então, o que esse dendrito tem? Ele tem aqui um receptor. O que é o receptor? O receptor é uma proteína. Legal? É isso aqui, ó. Uma proteína. Só que essa proteína fica localizada na membrana plasmática. Tá? Aí o que acontece? Essa proteína vai se encaixar nela um neurotransmissor. O neurotransmissor ele é derramado aqui na fenda sináptica por um outro neurônio, né? E ele vai se ligar na proteína. Por quê? Pelo modelo da chave da fechadura. Por isso que é aí que entra o formato. Essa proteína tem que ter, nas suas dobras 1000, um formato tal para que este neurotransmissor se encaixe perfeitamente na proteína. Legal? Agora, o que acontece? Uma vez que esse neurotransmissor se encaixou, sei lá, dopamina, se encaixou, o que acontece? Ele encaixou na proteína. A proteína, ela tinha aquele formato muito estávelzinho, por causa das várias interações que ela tem. Quando o neurotransmissor encaixa nela, ela começa a ter algumas modificações na sua estrutura, porque agora tem um elemento a mais. Esse elemento a mais ali, ele pode interagir com uma carga, mudar ali uma interação, e essa proteína se modifica. E ela se modifica de tal maneira a fazer o quê? A pegar uma outra parte dela que estava aqui para o lado, faz uma proteína um pouco maior assim, e essa outra parte, ela funciona como um canal que agora se abre, que estava fechadinho. Deixa eu ver se consigo fazer um desenho melhor disso. Um canalzinho aqui, depois imaginar um tubinho, né? Só que esse canal ele estava fechado, estava com uma espécie de uma tampinha aqui por cima. Quando essa proteína recebe o neurotransmissor, ela se modifica na sua estrutura terciária de tal maneira que esta tampinha aqui, ó, ela se abre. E é aí que sais, por exemplo, de cálcio, podem passar por dentro dela. Legal? Quando o cálcio entra, muda a polaridade da célula, a gente vai ver isso mais para frente nas aulas de sistema nervoso, tá? Mas quando você falou para mim, né, você perguntou, mas em que parte, né? É na proteína inteira. Tá? A proteína ela tem um formato específico para funcionar deste jeito específico, que é o quê? Na hora que o neurotransmissor encaixa nela, ela abre um canal de cálcio. Na hora que o neurotransmissor se desconectar dela, ela fecha o canal de cálcio. Mas eles não chegam a quebrar as interações, né? Eles modificam as interações, porque modifica o formato que a proteína tá, né? Algumas interações são, não é que elas são quebradas, elas são modificadas. É porque eu sempre fico às vezes também um pouco confusa quando eu vejo, por exemplo, a ação desse neurotransmissor nessa proteína e uma ação de um inibidor dessa proteína, entendeu? Tipo, no que eles vão se diferenciar na alteração da estrutura da proteína, sabe? Legal. Eu vou falar de inibidor, eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas tá nos meus planos de falar nas próximas aulas disso, tá? Eu acho que eu vou deixar no stand-by, então, tá bom, Vitória? A gente fala disso mais para frente um pouquinho. Obrigada. Legal. Agora, uma coisa que eu não falei, só para encerrar essa discussão aqui da estrutura terciária, tá, gente? O que vocês acham? Existe uma relação entre a estrutura terciária e a estrutura primária da proteína? Ou eu estou viajando muito? Existe, né? Por quê? Porque na estrutura primária nós temos o quê? Certos aminoácidos em certas posições na cadeia. E a estrutura terciária depende da proteína se dobrar
e os radicais desses aminoácidos interagir. Então, perceba, essa nossa proteína de exemplo aqui, se ela não tivesse a cisteína na posição 9 e a cisteína na posição 40, ela não formaria esta ponte de sulfeto. Se ela tivesse uma cisteína na posição 9 e uma cisteína, sei lá, na posição 30, posição 30 devia ser mais para trás aqui, né? Talvez essa posição 30 se aproximasse aqui da 9 e ela se dobraria de uma outra forma. Você percebe, então, que o formato da proteína, no final, depende, sim, de quais aminoácidos estão em quais posições, para determinar o jeito que ela vai se dobrar. Que ela vai se dobrar, ela vai se dobrar. Mas o jeito que ela vai se dobrar sobre si mesma depende da estrutura primária. Legal? Vou até fazer essa observaçãozinha aqui, ó. A estrutura terciária, né, o formato, depende da estrutura primária. Que é o quê? O número, tipo e ordem dos aminoácidos. Legal? Vou falar bem rapidinho da quaternária, tá, pessoal? A estrutura quaternária, ela não é que ela é mais simples, é que tem menos coisa para se falar dela no final. O que é a estrutura quaternária? Ela não é obrigatória, o que significa isso? Nem toda a proteína tem. Nem toda a proteína tem a estrutura quaternária, nem todas. Não está escrevendo isso aqui, tá? Algumas chegam só até a terciária, nesse caso a terciária é a estrutura final da proteína. Quando tem quaternária, o que acontece? A proteína vai ser composta de duas ou mais peças. A palavra peça não é usada aqui. Nós usamos a palavra subunidade. Só que cada subunidade é uma cadeia de aminoácidos em estrutura terciária. Ok? Algo mais ou menos assim, ó. Vou fazer um esqueminha bem simplinho aqui, só para ilustrar. Imagina que eu tenho aqui uma subunidade 1, chama de A, subunidade A. E ela é assim. Esse é um desenho bem simplinho, tá, gente? Ok? Vou fazer de outra cor aqui, ó, uma subunidade B. E aí ela é assim.
Perceba que, se a gente fosse olhar essa subunidade A, ela tem estrutura primária, tem aqui o primeiro aminoácido, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tem secundárias, beta-folha e alfa-hélice, e tem terciária, que é o jeito que ela está dobrada no espaço. A B também. Tem estrutura primária, tem as secundárias e tem a terciária. Ok? Só que essas duas subunidades A e B, se elas ficarem sozinhas, elas foram produzidas independentemente. Eu produzia A, produzia B. Uma separada da outra. Só que sozinhas elas não têm função. Tá? Cada subunidade sozinha não tem função. Enquanto estiver sozinha, não tem função. Vou acrescentar isso aqui. Ó. Cada subunidade é uma cadeia de aminoácidos em estrutura terciária, só que sem função. Quando essas duas subunidades se unem, aí essa proteína começa a ter uma função, ela começa a desempenhar algum papel biológico. Então, na verdade, o que a gente chama de proteína é, na verdade, duas cadeias de aminoácidos, e não uma só. O que é isso? É uma proteína em estrutura quaternária. Então, estrutura quaternária tem a ver com ter mais do que uma cadeia de aminoácidos formando a mesma proteína. Ok? Somente quando as unidades A e B estão unidas desta forma, aí a proteína executa uma única função. Então, mas quem faz essa função? É a unidade A? Não. É a unidade B? Não. Quem é? É a proteína. E a proteína tem estrutura quaternária, a qual consiste na união das subunidades A e B. Fez sentido? Professor, isso é regra ou exceção? Olha, nenhum dos dois, tá? Eu vou te falar que as duas coisas têm. Existem bastante proteínas de estrutura quaternária, um montão delas, mas também existem bastante proteínas de estrutura terciária. Então, eu vou te falar que aqui não tem regra nem exceção. As duas coisas existem e depende da proteína. Isso só aumenta o quê? A diversidade de proteínas que a gente é capaz de fazer. Porque a gente pode fazer, né, proteínas sem se limitar a uma única cadeia contínua de aminoácidos, mas a gente pode juntar várias cadeias. O exemplo clássico de proteína em estrutura quaternária é a hemoglobina. Hemoglobina, pessoal, não é por acaso, né? É uma das proteínas que a gente sabe mais coisas a respeito. A gente já estudou ela de tudo quanto é jeito, de cima para baixo, unidade junta, separada, a gente sabe tudo, a gente sabe onde fica cada átomo dessa molécula. A hemoglobina, ela é composta por 4 subunidades. Uma hemoglobina. E essas 4 subunidades, elas são 2 do tipo alfa e 2 do tipo beta. Alfa-folha, alfa-hélice, beta-folha? Não. Chamaram de alfa e beta também. A unidade alfa, o que é a unidade alfa? É uma cadeia de aminoácidos toda enovelada aqui, tá? E aí tem uma outra alfa igual a essa. Mesmo formatinho. Aí tem as beta. Uma beta seria algo assim. E a outra beta seria algo assim. Ok? E isso tudo seria a beta. Desenho bem porquinho, tá, gente? Só para você entender. E essa aqui seria a alfa. E cada uma delas, cada alfa e cada beta, tem um radical M. No miolo de cada uma. Por isso que a hemoglobina tem 4 radicais M.
que é o grupo M? É onde está o ferro. É onde o oxigênio se liga, tá? Então, uma hemoglobina tem 4 grupos M, porque tem um grupo M em cada subunidade. Mas só funciona se as 4 estiverem juntas, 2 alfa e 2 beta. E aí você tem uma hemoglobina. Quando a gente falar uma hemoglobina, falando da coisa toda. Ok. Tira um print aí quem quiser, porque eu vou voltar lá para os slides. Vou tirar, tá? Aí você perceber que tudo que está aqui nos slides eu já falei, na verdade, né? Tá só aqui em texto coisas que eu já falei, né? A primária, seus atributos, secundária, a gente já escreveu lá na lousa, terciária, quaternária, e a última coisa desta aula ainda, queria falar sobre a desnaturação, tá? O que é o conceito de desnaturação? É quando uma proteína sofre uma perturbação naquelas interações químicas que mantém a sua forma. E essa perturbação, ela é tão poderosa que leva a proteína a perder a sua forma. Fazendo um esquema muito simples, seria algo mais ou menos assim. Proteína. Proteína desnaturada. Você percebe que aconteceu aqui no meu esqueminha. Esta proteína, ela não foi capaz de manter as interações químicas que mantinham as dobraduras da estrutura terciária e secundária. Ok? Mas essa perturbação não foi forte o suficiente para romper as ligações peptídicas. Legal? Legal? Então, as ligações peptídicas não foram quebradas. De maneira que a proteína não perde aminoácidos, eles estão todos aqui. Ainda eu tenho aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro. Eles só não estão mais fazendo as interações que eles faziam para manter as dobraduras, mas eles ainda estão presentes aqui. O que significa que eu ainda posso fazer o quê com a proteína desnaturada? Eu ainda posso comê-la. Porque se eu comer, eu vou quebrar as ligações peptídicas na digestão e vou aproveitar esses aminoácidos. Para algumas proteínas, a desnaturação, inclusive, favorece a digestão. Algumas proteínas têm uma digestibilidade quando naturadas, e uma digestibilidade maior quando desnaturadas. Por esse motivo, o cozimento de certos alimentos favorece a nossa digestão. Legal? Mas é claro que, biologicamente falando, uma proteína desnaturada, ela perde completamente a sua função, visto que a função depende da forma. E que tipo de perturbação poderia fazer a proteína se desdobrar dessa maneira? Por exemplo, alteração em pH. Né? Por que a alteração em pH leva a proteína a se desnaturar? Porque se eu tivesse, por exemplo, aqui, um pedacinho da proteína, um radical
ácido, por exemplo, sei lá, um C-O, O-. Se eu começo a colocar muito próton, e pH é próton, alguns prótons vão se ligar aqui. Quando o próton se liga aqui, isso aqui passa a ser, ó, faz junto que está aqui, essa mesma região, tá? Passa a ser C-O, OH, e não C-O, O-. E aqui não tem carga, né? Aqui nós temos uma carga negativa. E aqui nós não temos aquela carga negativa. E a gente falou que as cargas eram importantes para a dobradura, para as interações eletrostáticas. Então, a alteração em pH muda as cargas da proteína, interfere nas interações eletrostáticas. As interações eletrostáticas são importantes para manter a forma. Por isso, ela perde a forma. Legal? Só um exemplinho aqui, tá, gente? Que mais? Temperatura também. Temperatura, principalmente por quê? Porque a gente precisava das ligações de hidrogênio. E tinha um monte de ligações de hidrogênio mantendo as hélices e as folhas dobradas. E temperatura quebra a ligação de hidrogênio. Especialmente calor, né? De calor, principalmente. Então, se eu esquentar demais a proteína, essas ligações de hidrogênio se rompem e ela perde também o formato. Legal? Solvente. O solvente bagunça com as interações hidrofílicas e hidrofóbicas. Por quê? Se eu colocar a proteína em água, aí a parte hidrofóbica se volta para dentro. Se eu pegar essa proteína, tirar da água e colocar em óleo, essa parte que é hidrofóbica se volta para fora, a proteína dobra. Né? Então, esse tipo de perturbação é que pode levar a proteína a desnaturar. Em alguns casos, essa desnaturação é reversível, na maioria deles não. Na maioria das vezes, uma proteína desnaturada, a gente só pode agora digeri-la e usar os aminoácidos e mais nada. A função nutricional, ela ainda pode preservar. As funções específicas para as quais ela executava, essas, via de regra, são perdidas. Legal? Tranquilo? Muito bom, gente. Eu acho que esse era o último slide. Era mesmo. Da aula 6 ainda, nós nem começamos a aula 7. Mas, assim, eu não vou atropelar, tá? Eu vou respeitar o nosso tempo aqui. E eu vou fazer exercícios. A gente combinou, né, nesse curso, que a gente ia fazer bastante exercícios, mesmo que a aula 7 fique para depois, tá? Não tenho problema com isso, mas eu acho que agora a gente precisa praticar um pouquinho, né? Fazer um pouco de exercícios. Mais alguma dúvida, algum comentário do que foi discutido até aqui, pessoal? Ou a gente pode ir para os exercícios mesmo? Estou indo para eles, tá? Se tiver dúvida, já sabem, né? Se já estão entendendo o andamento da aula, já viram que várias pessoas fazem perguntas ao longo da aula e que isso, né, enriquece bastante a nossa discussão. Vamos fazer algumas? Então, com a folhinha aí, essa folhinha aqui que eu disponibilizei para vocês no começo da semana, né? Acho que ontem, com os exercíciozinhos de sala, né? Eu queria fazer com vocês, pessoal, vou fazer fora de ordem, tá? Porque eu quero fazer os mais interessantes, que eu acho mais chance, mais legais. Tem dois aqui que eu acho muito bons. Vamos começar, então, com esse aqui, acho que é o... Cadê ele? Ué? Eu não tô achando. Aqui. Esse número 4 aqui, ó. Aí eu queria, assim, na hora do exercício, pessoal, eu queria que vocês me ajudassem, tá? Queria que a gente tentasse fazer juntos. Pode ser pelo chat, tá? Quem quiser abrir o microfone e falar também, fica à vontade, que aí que eu acho que traz mais riqueza para a aula. Vamos ler juntos aqui. Fala que essa palavra estranha aqui, né? Eu leio Kwashiorkor. Não sei se eu leio certo, tá? Kwashiorkor. E marasmo são doenças infantis por deficiência nutricional encontradas em regiões subdesenvolvidas.
que aqui não é nada de muito novo, duas doenças, né? Região pobre tem dessas doenças acontecendo, tá? Olha que interessante o que vem agora. O Kwashiorkor é uma palavra de origem africana que significa doença que afeta uma criança quando nasce outra, né? Uma irmã ou um irmão. Então, pera lá. Pelo que eu estou entendendo, a doença afeta o mais velho, né? Doença que afeta uma criança quando nasce outra. Nasce um irmão mais novo, o mais velho passa a ter essa doença. A doença caracteriza-se por retardo de crescimento, cabelos e pele descoloridos. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai ficar mais legal. Eu vou recortar essa questão aqui, eu vou levar lá para o whiteboard, onde eu acho que eu consigo explorar melhor para vocês, viu? Eu consigo escrever com mais liberdade, né? Acho que é mais interessante para a gente. Continuando, então. A doença caracteriza-se por retardo no crescimento. Né? Você, quando vai fazer uma questão de segunda fase, tá? Vai fazendo que nem eu aqui, vai lendo. Quando você chega numa coisa que parece importante, dá uma grifada. Cabelos e pele descoloridos, inchaço no corpo, principalmente na barriga, devido ao acúmulo de líquidos nos tecidos. Esse quadro decorre da falta quase completa de proteínas na dieta. Olha aqui a palavra decorre. É muito importante isso. Porque decorre, ele está dizendo para a gente o quê? A causa. Isso tudo que eu falei antes aqui é por causa de falta de proteína na dieta. Proteína na boca, né? Não está comendo proteína. A qual é constituída essencialmente por carboidratos. Isso é muito comum, né, gente? Carboidrato, ele é geralmente a parcela mais barata da dieta. Tá? Se você pensar, vai no mercado ou na feira, você vai ver carboidrato, né? Arroz, batata, pão, coisa que é farinha, coisa que é mais baratinho. Quanto menos processado, mais barato, né? Farinha, um quilo de farinha, porque sinceramente não sei quanto está um quilo de farinha. Desculpa aí, gente, mas é o quê? O preço também está subindo pra caramba, né? Mas é o quê? Uns R$ 2, sei lá. Enfim. Proteína é mais caro, né? Carne, até mesmo leite, queijo, ovo, né? É a parcela mais cara. Então, isso é muito comum a gente encontrar, até aqui na nossa sociedade, né, brasileira, a gente vê isso. A gente vê o quê? A gente vê bastante gente. Eu vi que tinha uma mensagem no chat, não estou conseguindo abrir o chat por algum motivo. R$ 5 o quilo de farinha? Caramba! Quanto é o quilo da carne? Enfim, gente, depois a gente pesquisa isso, depois a gente vai atrás, tá? Mas, enfim, carboidrato é a parte mais barata da dieta. Então, a gente vê isso. Muitas famílias, né, de regiões miseráveis, você tem o quê? Uma dieta de carboidrato, né? Farinha, rapadura, né? A parte de proteína, ela é mais cara. Legal? Aí ele fala aqui, né? O marasmo, que é a outra doença que ele falou, são duas doenças, né? O kwashiorkor e o marasmo. O marasmo é uma fraqueza extrema. Aí, fraqueza, veja, a palavra fraqueza tem que te trazer alguma coisa na cabeça. Ah, eu estou fraco, o que está faltando quando a pessoa está sentindo fraqueza? Caracteriza-se por atrofia dos músculos, ossos salientes, face de um velho. É um quadro de subnutrição completa, causada por deficiência calórica e proteica. Me parece, pelo que eu entendi, aí, o marasmo mais grave, né? Porque no kwashiorkor falta proteína. No marasmo, falta proteína e falta também caloria. O que é caloria? Energia, né? Energia que vem da onde? Carboidrato.
Você percebeu a diferença, né? Aqui, ó, a dieta é feita de carboidrato, quer dizer, tem carboidrato, tem energia, então tem proteína. Aqui falta tudo. Agora, olha que interessante como a FUVEST pediu para você pensar fora da caixa nessa questão. Explique a relação entre a causa do kwashiorkor, este quadro decorre da falta quase completa de proteínas na dieta, esta é a causa. Ele não pediu para você identificar a causa, ele tem uma relação entre a causa do kwashiorkor e o significado atribuído a essa palavra africana. Qual é o significado? Doença que afeta uma criança quando nasce outra. E aqui eu vou te falar, viu, a FUVEST pegou um pouco pesado com vocês, porque ela quer que você pense fora da caixa. Vai lá no chat, ou se quiser abrir o microfone e fala aí, alguém faz ideia de qual é a relação entre a causa, ó, vou circular aqui em azul a causa. Esta é a causa. E o significado da palavra africana, que é este aqui. Por que uma criança começaria a ter uma doença caracterizada pela falta de proteína quando nasce um irmão mais novo? Professor, Oi? eu acredito que seja porque ele para de receber o leite materno, né? Que Boa. tem a base da proteína dessa alimentação. Aí depois ele começa só a comer o que as outras pessoas do grupo deles comem. Boa, E Vitória, gera deficiência. acho que você matou a charada, né? É isso que eu falei que a FUVEST queria que você pensasse fora da caixa por isso, né? Eu vi muitos alunos tentando responder essa pergunta de uma maneira mais simplista. Tá falando assim, vai ter que dividir a comida do irmão mais velho com o mais novo, né? Mas não é o que ele coloca pra gente. Afeta só o mais velho, não parece afetar o mais novo, tá? E recém-nascido não come comida, né? O recém-nascido começa a comer comida quando? Quando a gente começa a dar comida? Pelo menos depois aí de uns 3, 4 meses. Eu também não eu não sei exatamente quando que começa a dar comida para o bebê. Mas, enfim, só faz sentido com leite materno, né? Para fechar nessa questão aqui, a gente teria que falar do leite materno. Provavelmente o mais velho ainda mama do leite da mãe. Não falou qual é a idade do mais velho, né? Não sei. Professor, outra coisa, mesmo que tenha essa questão do leite materno, essa quashiorkor, eu lembro que eu já estudei isso, e ela é muito presente em locais que tem a subnutrição de pessoas, né? Independente de ser de proteína, tipo assim, subnutrição geral. O leite materno também não faltaria uma base proteica para dar esse suporte para a criança? Sim. Porque se a mãe também não se alimenta bem, ela não conseguiria passar isso para o filho, né? A gente tá numa também situação... eu poderia colocar isso como resposta? Eu acho que aqui a gente tem que fechar com a questão, né, Vitória? Fechar com o que ele pediu, né? Porque, assim, claro, é claro que é uma situação completamente não desejável, né? Uma situação que é horrorosa. Isso vai trazer um prejuízo para a mãe? Claro! Essa mãe provavelmente também está subnutrida. E, ao produzir leite, ela está doando proteínas do seu corpo para o filho. Então, uma das coisas mais bonitas que a gente vê na fisiologia da reprodução é o quanto que a mãe doa de si, né, nesse processo. Então, claro que a situação é completamente uma catástrofe isso aqui. Mas a gente tem que responder à questão, né? No vestibular a gente não pode também ficar colocando muitas asinhas de fora, querendo ir muito, porque a gente está dando, na verdade, corda para se enforcar. A gente tem que sempre, né, fazer a nossa resposta circunscrita pelo tema que a questão nos deu. Então, respondeu o que ele perguntou, tá? Mesmo que isso poderia, sim, claro, né? Num outro contexto, numa outra sala de aula, a gente poderia discutir isso mais a profundo, de maneira mais aprofundada, mas é importante a gente também, né, treinar aqui, ler a questão e responder exatamente ao que ele perguntou.
Ele pediu para a gente explicar esta relação. A relação é essa, né? O mais velho ainda mama leite da mãe. Quando nasce o filho mais novo, né? Quando nasce o mais novo, o mais velho deixa de receber esse leite. E esse leite era talvez, provavelmente, a sua única fonte de proteína. E é uma porcaria, né? Porque se você pensar quanto de proteína tem no leite, tem pouco. Mas era o que tinha. Esse pouco estava fazendo a diferença para ele, tá entendendo? Entre esse pouco e nada, esse pouco estava indo bem. Não tava, ele não estava, certamente não estava se desenvolvendo da maneira ideal. Mas essa era a única fonte de proteína que ele tinha. Né? Quando nasce o mais novo, mas ele deixa de receber o leite. E sem proteínas, isso retarda o seu crescimento. Tá? Que ele fala aqui, né? Retardo de crescimento é uma das principais características da doença. Especialmente criança que está em fase de crescimento, depende muito de proteína para crescer, devido ao papel estrutural das proteínas. Legal? Eu acho que eu não li a questão direito, eu acabei, acho que, entrando um pouco no item B aqui, né, pessoal? Porque alimentos proteicos são fundamentais na composição da dieta das crianças. Eu acho que daqui para frente já seria o item B, né? Isso aqui a gente deveria ter escrito no item B. Desculpem aí, tá? Foi uma falha minha. Eu que não li a questão inteira e fui escrevendo bobagem. Então, para a gente aprender também, sempre leia todos os itens da questão antes de começar a responder o primeiro. Porque pode acontecer esse tipo de coisa, né? Que até vou falar assim, eu vou falar a verdade para vocês, eu fiz de propósito. Eu só para vocês verem, né? Claro que não, eu errei mesmo, tá? Mas é isso, né? Porque alimentos proteicos são fundamentais na composição de dietas das crianças. Proteínas têm papel estrutural, né? E sem elas, uma criança não pode crescer. Acho que isso aqui é o que a gente responderia no item B. Tá bom? E no item C, explique por que, que a deficiência calórica é energia, né? Falta de energia. Por que, que a deficiência calórica faz a criança emagrecer? Porque a gente tira a energia do alimento, principalmente do quê? Dos carboidratos. Quando não tem energia suficiente entrando pela boca, a célula não vai ficar sem energia, ela não vai desligar e falar, não, ela vai continuar gastando energia, que vai tirar da onde? Das reservas. As reservas principalmente feitas de quê? De lipídios, de gordura, que a gente viu, né, na aula de ontem. Então, acho que está encaminhado aqui o nosso raciocínio, né? Por que a deficiência calórica faz a criança emagrecer? Pois as células vão usar energia das reservas. São principalmente reservas de lipídio. Né? São justamente o consumo das reservas de lipídio é o que caracteriza o emagrecimento. Emagrecer é perder gordura.
Legal? Vamos fazer mais uma? Temos 10 minutinhos aqui, eu queria aproveitar para fazer mais uma. Nesta questão, ficou alguma dúvida? Vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, para pegar a questão e colocar lá no whiteboard para a gente poder fazer. Se você quiser já ir lendo a questão, eu vou fazer com vocês agora a questão 6, tá? Que é uma questão da Unesp. Vai lendo ela aí no material de vocês, enquanto eu vou fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V dela para levar ela lá para o whiteboard. Ela está muito picadinha aqui, vou ter que fazer em vários passos. Pronto, pessoal, já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui, nossa, você está a tela inteira para colar a questão. Deram uma lidinha já? O que diz o enunciado? Diz aqui que 3 consumidores ABC compraram cada um deles uma bebida, uma embalagem longa-vida, nessas embalagens Tetra Pak, adequadas às suas dietas. Isso é importante, né? A bebida que eles compraram era adequada às suas respectivas dietas. Quer dizer, cada um deles vai ter que ter alguns critérios para escolher a bebida, a gente vai ver já já. As tabelas abaixo trazem informações nutricionais sobre cada uma dessas bebidas. Não olhe para as tabelas. O maior erro que você pode cometer numa questão como essa é ficar olhando as tabelas achando que elas vão te trazer informação. A gente vai olhar para essa tabela sim, só que de maneira guiada. Quer dizer, primeiro a gente vai ler o enunciado inteiro para tirar do enunciado toda a informação que a gente puder. Para que quando a gente for ler as tabelas, a gente não vai ficar perdido, não vai ficar viajando aí, nossa, outra coisa. Então diz assim, né? O consumidor, sabendo que o consumidor A tinha intolerância à lactose, ó, já vou fazer um rascunho aqui, ó. Consumidor A, intolerância à lactose. O consumidor B era diabético. Consumidor B, diabético. E o consumidor C tinha altos níveis de colesterol no sangue. Colesterol elevado. Tá. Além disso, o que mais que a gente sabe? A gente sabe também que as bebidas compradas foram suco néctar de pêssego,
Bebida pura de soja, que é o antigamente chamado leite de soja. O que é o leite de soja? É uma bebida que fizeram para ter as mesmas propriedades do leite, só que sem ser feito de leite, sendo feito a partir de soja triturada. Iogurte integral. Esse feito de leite mesmo. Show. Então, o que ele quer que a gente descubra é a cenário alternativa que associa corretamente a bebida comprada com a respectiva tabela e o consumidor que a adquiriu. E aqui a gente vai ter que analisar as alternativas, tá? Talvez a gente não tenha nem uma resposta definitiva de quem comprou o quê, mas a gente vai ver qual é das alternativas a que cabe, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Agora, sabendo quais são as bebidas, a gente vai pensar um pouco nelas e vai pensar o que a gente vai procurar nas tabelas. Vamos comparar essas bebidas, então. Suco de pêssego, pessoal, e é um suco néctar. Vocês sabem, néctar quer dizer o quê? Néctar quer dizer açúcar. Pêssego é um fruto. Que tipo de nutriente tem no pêssego? Só açúcar. Ah, mas eu achei que eu poderia comer um pêssego no lugar de carne. Achei que eu poderia comer um pêssego no lugar de... Não pode. Pêssego só tem açúcar. Ah, mas tem as vitaminas. Beleza, tem bastante vitaminas, é interessante, sais minerais, né? Mas só, né? De macronutrientes, só tem açúcar. O leite de soja. Leite a gente já discutiu. Leite tem proteína. A soja tem proteína. Isso aqui tenta imitar o leite de soja. O iogurte vai ter propriedades parecidas com a do leite, só que ele é um pouco mais concentrado, ele tem menos água. Olhando para essas tabelas agora, vamos ver se a gente tem alguma pista aqui. A gente vê que a tabela 1, ela tem carboidratos e mais nada. Carboidratos e mais nada. Não tem proteína, não tem gordura, não tem fibra, é só açúcar. Eu não espero que leite de soja tenha só açúcar. Tem que ter a proteína da soja. E iogurte não pode ter só açúcar. Acho que a gente já está bem tranquilo aqui, né, pessoal? De falar que o pêssego está na tabela 1. Tudo bem? Entre as tabelas 2 e 3, a gente está ferrado. Porque leite de soja e iogurte são muito parecidos, vão ter propriedades muito parecidas. Mas, olhando um pouquinho as tabelas, a gente encontra este elemento aqui, ó. Que é o que vai salvar a nossa pele. Colesterol. Porque colesterol é uma exclusividade animal. Olha só esse conceito que eu falei que era importante na aula de lipídios, o jeito que a Unesp fez para cobrar esse conceito de vocês. No fundo, ele podia ter dado, colesterol tem aonde? Só em animal. Só que olha a pirueta que ele deu para cobrar esse conceito de vocês, porque é isso que ele está cobrando. Tá? Aqui tem colesterol. Aqui não tem colesterol, a gente mata. Né? Se tem colesterol, a tabela 2 tem que ser o iogurte. E aqui, como não tem proteína, né? Tem a proteína da soja aqui, mas como não tem colesterol, a tabela 3 tem que ser o leite de soja. Beleza? Isso ainda não mata toda a charada. Por quê? A gente tem que pensar agora quem vai beber o quê. O que eu sei é que esse cara C aqui não pode beber o iogurte. Ele poderia beber, né, o leite de soja ou o suco de pêssego, mas nunca o iogurte. Vamos ver se isso aqui já dá para a gente matar a charada. Porque na primeira parte das alternativas, ele associa a bebida com a tabela. Então, suco de pêssego é tabela 1? É. Suco de pêssego é tabela 1, essa parte está correta. Iogurte é tabela 2? É. Está correto. Iogurte tabela 1 está errado. Bebida de soja tabela 2 está errado. E suco de pêssego tabela 3 está errado. Então, veja que se a gente identificasse corretamente qual é a bebida e qual é a tabela, a gente ficaria entre A e B. Sabendo que o indivíduo C, por causa do colesterol, não pode beber o iogurte integral, a gente vê que a alternativa B também está inadequada. E aí é só correr para o abraço na alternativa A.
Beleza? Muito bom, gente. Deu o nosso horário aqui, tá? Se alguém tiver dúvidas, claro que eu posso ficar mais uns minutinhos para tirar, especialmente se forem dúvidas nesta questão que a gente acabou de fazer, que eu acho assim, eu acho que ela é uma questão que tem tudo para assustar o aluno de cara. E eu vou te falar, esse assunto, né, carboidrato, lipídio, proteína, ele costuma cair pouco nas provas, né? E aí, quando cai numa questão como essa, eu acho que pode assustar bastante os candidatos, né? Mas eu queria que você enxergasse o caminho que a gente fez, né? Sabendo a matéria, tem um caminho que a gente consegue fazer para achar a resposta. Tá bom? Agora, o que a gente precisa combinar também, né, pessoal? Eu não consegui entrar na aula 7 hoje, né? Pois é. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pensar. Provavelmente, preciso pensar agora como é que a gente vai fazer. Eu vou pensar e converso com vocês lá no Slack, tá? Como é que a gente vai fazer com essa aula 7. Certamente, eu não quero entrar na semana que vem sem dar a aula 7. Mas eu também não queria que ela fosse na forma de aula gravada. Eu queria dar a aula 7 na forma de aula presencial. Então, eu vou quebrar minha cabeça aqui para pensar como é que eu vou fazer, tá? O mais provável é que eu grave a aula 8, que é uma aula que pode ser gravada, e que na próxima encontro presencial a gente faça a aula 7. Isso é o mais provável, tá? Beleza, turmas? Ficamos por aqui, então. Muito obrigado aí pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de vocês. A gente se encontra na próxima quarta, né? E até lá a gente vai conversando ainda, né? Via Slack, via WhatsApp. Tá bom, gente? Boa noite, pessoal. Pessoal mandando boa noite aí. Valeu, Carol. Valeu, Eduardo. Boa noite, gente. Beijos. Valeu, Vitória. Até mais.